e conhece os que confiam nele. Quantos confiam no Senhor aqui? Dê glória a Deus. Essa é a nossa confiança, está em Deus. A Bíblia diz que os homens são como, meus irmãos, galho seco. Se tocar fogo se apaga, some, mas Deus permanece no trono. Jesus permanece no controle da sua igreja. O Salmo de número 62, verso de número 11 diz: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Todo o poder está na palma da mão de Deus. Então fique tranquilo, sossegue, o trono de Deus está intocável. O trono de Deus está no mesmo lugar, da mesma forma, não passa por crise, não passa por noites escuras. O trono de Deus permanece intocável, porque ele é o trono de Deus. E eu tenho uma notícia para lhe dizer: o trono de Deus não passa por eleição. Ele permanece intocável de geração a geração. O Salmo de número 90, verso de número 1 declara: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração a geração, Tu és Deus. Glória a Jesus. O Salmo de número 115, verso de número 3, diz: o nosso Deus está no céu e faz aquilo que quer. Acabou, irmãos. Deus faz o que quer na minha e na sua vida. Ele permanece no controle de tudo e das situações. Mas vai aparecer alguém, como apareceu no Salmo 53. Vai aparecer alguém dizendo, e esse alguém é o Nécio, o louco. O Nécio, no Salmo 53, diz: não há Deus, não há Deus. Porque há tanto sofrimento, porque há tantas dificuldades, porque tem todos os dias morrendo gente inocente, porque todos os dias morre gente passando fome, porque todos os dias acontecem injustiças sociais. Mas o mesmo salmista diz: Deus permanece no trono, o trono dele é inabalável. Levante a sua mão e dê glória a Deus por isso, irmãos. Deus permanece no trono. Meus irmãos, hoje culto da palavra, eu quero justificar a ausência de alguns irmãos. Como eu já disse, irmão Isaac, irmã Alessandra não veio hoje, não vieram. Entraram em contato conosco agora no início da noite. Eles sofreram um acidente, né? Só tem Isaac no carro, bateram em um cavalo ali na estrada de Tangará. Ele mandou as fotos para mim. O cavalo ficou sem a cabeça praticamente. Inclusive bateu no dele e consequentemente bateu no outro carro, tá certo? Comprometeu um dos lados do seu carro, mas graças a Deus, o servo de Deus, o Senhor, o livrou da morte e ele não sofreu nada, né? Vamos orar para que Deus restaure os danos materiais e que o Senhor continue nos guardando, irmãos. Quem nos guarda é Deus. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Ele permanece de olhos abertos olhando para mim e para você. Glórias a Deus. Meus irmãos, amanhã é quarta-feira? Quarta-feira. Então, corrida essa semana, quarta-feira. Temos o grande círculo de oração de senhoras aqui na congregação, tá bom? Feriado. Os irmãos que desejarem orar, venham participar. É sempre uma bênção estar em oração, em nome de Jesus. Quinta-feira estaremos aqui, e quinta-feira será a nossa escola bíblica dominical, tá? Dominical não, vai ser escola bíblica, tá bom? Escola bíblica que vamos adiantar a lição que não teve domingo, tá certo? Quinta-feira será a nossa escola bíblica. Sexta-feira, como é de costume, os irmãos já sabem, toda primeira sexta do mês, nós somos a congregação escalada para o Templo Central, tá certo? Sexta-feira estaremos no Templo Central com toda a congregação, com as senhoras
com a mocidade, com a banda, com toda a igreja, com os obreiros, sexta-feira, tá certo? Quinta a gente dá os demais avisos. Irmãos, eu já falei aqui semana passada, em dezembro, dia 12 de dezembro, está marcada a nossa confraternização da congregação, tá bom? A nossa confraternização será dia 12 de dezembro, será uma segunda-feira, às 19 horas, será no Clube Juvenal Pé de Copa, tá bom? O desejo do nosso coração é que toda a igreja participe, a banda vai estar louvando ao Senhor lá, vai ser um grande jantar para toda a congregação, tá certo? Nós já avisamos aqui como vai ficar, quem não estava no dia, a gente está repassando que será dia 12, coloque na sua agenda para que você participe. Nesse dia será um dia de confraternização de toda a congregação. Estaremos também lá sorteando alguns brindes, ouvindo alguns irmãos da congregação agradecendo pelo ano, tá certo? E será um grande jantar social para toda a igreja. Os irmãos sabem o que é um jantar social, né? Aquele jantar bem abençoado para a glória de Deus. Então, ficou R$ 15, tá bom? É a contribuição por irmão. Cada irmão da congregação vai contribuir com R$ 15 e mais um alimento da lista que em breve a gente já vai trazer para repassar para a congregação. R$ 15 por pessoa. Criança de 10 anos abaixo não paga. Não? Me corrija aí. A partir de 10 anos paga, abaixo de 10 anos não paga. Minha esposa está me corrigindo aqui. Tá bom, irmãos? Então, dê o seu nome. Eu quero até intitular o irmão Ricardo para dar o nome a ele, os irmãos que desejarem. Já confirme, eu queria que os irmãos, o quanto antes, já fossem confirmando a participação. Não precisa chegar com dinheiro agora, tá bom? Ainda temos aí mais de um mês. Mas para a gente ter noção de quantas pessoas vão participar, para a gente conversar com quem vai cozinhar, para a gente ter noção para quantas pessoas será essa refeição. Para que esses R$ 15? Para pagar quem vai cozinhar, o buffet, tá bom? E suprir o que faltar da lista de alimento, tá bom? E vai ser uma bênção para a glória de Deus. A irmã Bernadette tem um aviso para dar agora, ela vai dar, e logo em seguida é um aviso para as irmãs, e logo em seguida a gente vai ministrar a palavra de Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. O recado é principalmente para as mulheres, certo? Agora em outubro comemorou-se o Outubro Rosa. Nós planejávamos em ontem fazermos algo referente a isso, mas veio uma escalada central e com isso nós não tivemos como fazer, certo? Mas o cuidado e a orientação sempre é válida em qualquer mês do ano. Então, segunda-feira, nós estaremos aqui realizando uma palestra com uma enfermeira e uma nutricionista sobre a saúde da mulher. Só senhoras podem participar? Não. Se a mocidade também quiser participar, pode vir, certo? Elas irão tratar sobre o câncer de mama, que é o foco do Outubro Rosa, sobre prevenção e cuidados que nós devemos ter, e a nutricionista sobre... nós sabemos que tudo isso parte da alimentação, boa parte da nossa saúde. Então, ela vai estar falando sobre isso. Após esse trabalho, o nosso desejo é fazer um lanche coletivo. Então, as irmãs que vierem e puderem trazer algo para compartilhar, algum bolo, pão, café, certo? É obrigatório? Não. Se você não tem, pode vir, não vai ter problema, certo? O importante é participar e ser bem orientada. As irmãs compreenderam? Amém? A partir das 7 horas nós estaremos aqui esperando vocês. Amém? Amém, meus irmãos. Então, irmãs, é muito importante que você participe deste trabalho, em nome de Jesus, e será uma bênção para a glória de Deus. Meus irmãos, abramos a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Estamos em uma série de mensagens bíblicas com a temática Mensagem Paulina
para os nossos dias. A mensagem de hoje será a 15ª mensagem. Então, estamos há 15 semanas, 15 terça-feira, falando sobre esse tema. Nós paramos aqui em Gálatas e concordamos com os irmãos já que nós vamos concluir o fruto do Espírito e encerraremos essa campanha e depois vamos ministrar outra série de mensagens com outra temática, uma temática mais para fim de ano, tá certo? Falta ainda muita mensagem, se a gente for, vai entrar no ano seguinte, como eu não sei se eu vou continuar, aí a gente encerra após essa mensagem do fruto do Espírito. Se a gente for continuar o próximo ano, a gente continua. Se não, a gente dá glória a Deus e amém. Amém? Vamos lá, então a gente vai concluir. Falta hoje, eu acredito que mais 2 terça-feiras a gente conclui esse assunto. Eu quero concluir sobre o fruto do Espírito, que é um assunto muito importante. Já falamos sobre amor, já falamos sobre alegria, já falamos sobre paz, e hoje vamos falar sobre a 4ª virtude deste fruto, que é a longanimidade. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, quem encontrou, diga amém. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, tenho dito nessa série de mensagens que o fruto do Espírito não é um esforço, um resultado dos nossos esforços, não são virtudes pessoais nossas, nem méritos nossos. A virtude do fruto do Espírito é um resultado da ação do Espírito Santo em nossa vida, a partir da experiência do novo nascimento e da ação poderosa e regeneradora da palavra de Deus. Já deixamos aqui bem claro que este fruto é o amor. Este fruto é o amor. Não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito, que é o amor. E este fruto, ele tem algumas virtudes, 8 virtudes em especial: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essas virtudes fazem parte do fruto do Espírito, que é o amor. Já dissemos aqui que o fruto do Espírito, que é o amor, é a fonte onde essas virtudes estão enxertadas. Logo, entendemos aqui e explicamos o pensamento
e eu concordo com ele, do teólogo e filósofo do século IV, o grande conhecedor da Escritura, Agostinho, conhecido no meio católico como Santo Agostinho. Ele disse que o amor é a mãe ou a maior de todas as virtudes. E o seu pensamento segue dizendo: porque sem o amor não tem como ser alegre, sem o amor não tem como ter paz, sem o amor não tem como ter benignidade, sem o amor não tem como ser longânimo, sem o amor não tem como ser bondoso, sem o amor não tem como ter fé, sem o amor não tem como ter temperança, e sem o amor não tem como ser manso. Isso significa dizer que todas as virtudes cristãs em nossa vida, gerada pelo Espírito Santo, estão condicionadas ao amor. A virtude de hoje é a quarta virtude deste fruto, a virtude da longanimidade. O que é longanimidade? O que é uma pessoa longânima? Como esta virtude se comporta e se expressa na vida do cristão? Em primeira instância, eu preciso vos informar que nós somos conhecidos como a geração apressada, a geração do imediatismo, a geração onde vivemos, onde tudo que queremos em nosso tempo. Este, irmã Jailma, é o século dos apressados. Tudo é nas pressas, na rapidez. Nunca se viu, irmãos, gente tão apressada como esta geração de pessoas. Tudo funciona por meio da rapidez. Por exemplo, essa é a geração da informação ao vivo, online. A geração onde alguém dá uma notícia agora e exatamente minutos, segundos depois, você já está sabendo daquela informação. A geração dos apressados já tem uma geladeira digital, onde a geladeira, irmão Genilson, apresenta o que está faltando dentro dela. E ele aperta as necessidades e o supermercado vem deixar o que falta na sua casa sem você sair de casa. É uma geração aonde você não precisa ir mais a uma lanchonete pessoalmente, em uma mensagem ou uma ligação, aquele lanche que você deseja estará dentro da sua casa. Nós também vivemos a geração do drive-thru, onde você pode nem sair de dentro do carro. A comida vem até você e você come dentro do carro sem necessidade de ir lá. A tecnologia avançada contribui e muito para essa geração apressada. Por quê? Porque até os nossos negócios, muitos deles, nós não precisamos nem sair de casa. É resolvido na palma da sua mão. Você está deitado e faz todas as suas transferências, todos os seus negócios na palma da mão.
Daqui uns dias não vai precisar mais ir ao banco. De casa você vai resolver os seus problemas. Aí sentado no banco onde você está, ouvindo a palavra de Deus, na palma da sua mão, você pode resolver os seus problemas sem ir pessoalmente. Isso faz parte da geração apressada, da geração que tem tudo na rapidez. Mas como, irmão Isaac, falar de longanimidade para uma geração apressada? Como? Tem como, porque o apóstolo Paulo orienta que tem como sermos longânimos em meio a esta geração apressada. O fruto do Espírito é longanimidade. E o que é longanimidade? Longanimidade, a expressão grega para ela no Novo Testamento é macrotomia. Macrotomia significa, a primeira expressão, macro, significa grande, longo, extenso, e tomia significa sentimento. Logo, macrotomia, longanimidade, fala de um sentimento longo, de um sentimento extenso, de algo paciente. Sinônimo de longanimidade é paciência, é compassivo, é um sentimento longo, é uma paciência esticada, é uma paciência extensa. E esse termo longanimidade pode ser traduzido também como paciência, compassivo. A longanimidade, irmãos, é a paciência de saber esperar no Senhor. Quer dizer, saber esperar, tendo confiança em Deus, mesmo em meio às dificuldades, não deixar o desânimo tomar conta de você. Logo, longanimidade, amados irmãos, é a característica de esperar com paciência no Senhor. Quantos podem dizer amém? A longanimidade, eu tenho dito aqui em todas as virtudes, que todas essas virtudes têm uma fonte, e essa fonte é o próprio Deus. A longanimidade não seria diferente. A fonte da longanimidade, da paciência, é o próprio Deus. Se não vejamos o que a Bíblia diz sobre Deus sendo longânimo. Longanimidade, irmãos, faz parte da natureza de Deus. Paciência faz parte da natureza de Deus. Em Números, capítulo de número 14, acompanhe na sua Bíblia, versículo de número 18, está escrito: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que ao culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. O texto está dizendo que o seu Deus é longânimo, que o seu Deus é paciente, e essa paciência não é com ele próprio, essa paciência é conosco, essa longanimidade é conosco. Se não fosse a longanimidade de Deus sobre nós, estávamos debaixo de 7 palmos de terra. Se não fosse a paciência de Deus com a humanidade, estávamos em dificuldade.
Se não fosse a paciência de Deus com os nossos pecados, estávamos lançados no inferno. Se não fosse a paciência de Deus com as nossas ruindades, estávamos esquecidos. Mas Deus tem sido longânimo conosco. Deus tem sido longânimo com a sua família. Deus tem sido longânimo com a sua casa. Deus tem sido longânimo com seus pecados. Deus tem sido longânimo com o Brasil. Deus tem sido longânimo com a América. Deus tem sido longânimo com o mundo. Deus tem sido longânimo com o seu povo, e a longanimidade de Deus está à sua disposição esta noite. Levante a sua mão e dê glória a Deus por isso, irmãos. Deus é longânimo, por isso temos esperança. Em Romanos capítulo 15, verso de número 5, o apóstolo Paulo declara: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Olhe que Paulo está dizendo que ele é o Deus da paciência. Oh, irmão, Deus é muito paciente com o nécio. Deus é muito paciente com aqueles que blasfemam do seu nome. Deus é muito paciente daqueles que cuspiram na face de Jesus. Deus é muito paciente com aqueles que invertem a vontade de Deus em vontade humana. Deus é muito paciente com aqueles que blasfemam. Eu nunca vi, irmãos, tanta blasfêmia acerca de Deus, do Espírito Santo e de Jesus nas redes sociais. Alguém esnobando dos dons espirituais, e infelizmente eu preciso dizer isso, e os crentes rindo e seguindo este povo. Meu irmão, este povo está blasfemando de Deus. Hoje estamos vivendo o período da graça, e a graça de Deus é paciente com eles, esperando que eles se arrependam e venham o conhecimento da verdade. Mas chegará o grande dia da ira de Deus, da prestação de conta, onde esse povo não terá como se esconder dos olhos de Deus. Mas hoje Deus é paciente, porque se não fosse, já estávamos mortos. Deus é longânimo, paciente, irmãos, com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas transgressões. Se Ele não fosse longânimo, irmã cristiana, nós estávamos em dificuldades de viver e de sermos salvos. Segundo Pedro, acompanhe, segundo Pedro capítulo 3, versículo de número 9, a fonte da longanimidade de Deus, dizendo para nós: muitos têm, está no texto, a sua promessa como tardia, vai demorar. Aí o texto diz assim: mas longânimo é Ele para com vocês, não querendo que alguns se percam, senão que venham a se arrepender. Deus espera o arrependimento do ser humano. Deus tem paciência para que o ser humano se arrependa. Imagine se Deus não tivesse paciência com o irmão Isaac há 14 anos atrás, de tanta ruindade que eu fiz, ainda continuo fazendo, mas de uma maneira muito menor, e consciente que tem o Espírito Santo dentro de mim. Mas imagine, eu estaria ainda lançado aí, e Jesus tinha voltado e eu tinha ficado lançado nas trevas. Mas Deus, em sua infinita paciência, longanimidade, em sua misericórdia, que renasce toda manhã, disse: eu aguardo você vir para mim. Deus é longânimo, irmãos, e Ele espera que o ser humano se renda em arrependimento a Ele. Você já foi alcançado pela longanimidade de Deus? Levanta a mão e dê glória a Deus por isso.
Deus espera. O Salmo de número 103, verso de número 8, declara: misericordioso e piedoso é o Senhor, e longânimo e grande em benignidade. Deus é longânimo conosco. Naum, o profeta Naum, no capítulo 1, verso de número 3, irmãos, está escrito que Deus é tardio em irar-se. Tem gente que acha que Deus fica lá no céu, irmão Daniel, se irando. O ser humano blasfemou de Deus, Deus está lá com dor de cabeça. Blasfemou de mim, eu não acredito mais que eu sou Deus. Deus é assim? Não. Deus é tardio em irar-se, mas Ele é tardio esperando o nosso arrependimento. Ele é tardio esperando que nós se renda a Ele. Ele é tardio porque Ele ama a nossa alma. Jonas, capítulo de número 4, versículo de número 2. Jonas, depois de se esconder, de correr e depois voltar para a sua tarefa, que era exatamente Nínive, Jonas fez uma oração e entendeu que Deus é longânimo, porque Jonas não queria ir pregar em Nínive, porque exatamente os ninivitas tinham a fama que todos os missionários, os pregadores lá eram mortos, eram fumigados, eram esquartejados. Jonas não queria ir de jeito nenhum, mas depois que ele vai e ele prega debaixo de uma árvore, ele faz essa oração e reconhece que Deus é longânimo até quem mata os profetas que vão até eles, que era o caso de Nínive. Jonas orou dizendo assim, e orou Jonas ao Senhor e disse: Senhor, pois eu sabia que Tu és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, irmãos. Ou seja, até uma nação que não queria nada com Deus, que Deus era ninguém, que Deus não existia e que matavam quem ia falar lá do Senhor, Deus está dizendo: enquanto a vida e a esperança, eu sou longânimo com vocês. A longanimidade de Deus nos alcança. Tem gente, irmãos, que tem uma facilidade tremenda de entregar os pontos. Eu não estou incentivando você pecar nem cair. Eu estou incentivando você se santificar e viajar mais. O que eu estou dizendo é que tem gente que tem facilidade de se entregar. Escorregou, aí diz: estou no inferno. Irmãos, a longanimidade de Deus lhe alcança. Escorregou, pode entregar, já está do inferno para dentro. Se fosse fácil assim, irmãos, a gente estaria em dificuldade de ir para o céu, porque estava todo mundo condenado. Sabe por que não é fácil assim? Porque Deus é longânimo conosco. A salvação não é assim não, irmãos. Ganhei hoje, perdi amanhã. Deus é longânimo conosco. Se você se arrepender do que você fez, a longanimidade de Deus está estendida sobre nós. Deus é longânimo. Esse é o primeiro ponto. A fonte da longanimidade é Deus. Diga amém. A partir de aqui vai arrochar um pouquinho. Você vai dando glória a Deus, tá certo? Diga amém. Deus é longânimo. Número 2. Se Deus é longânimo, os seus seguidores, os seus discípulos, têm que andar como Ele andou. Tem que tentar esboçar as características do seu Senhor. Sim ou não? Sim. Tem que esboçar as características do seu Senhor. Se Deus é longânimo, Deus requer que o seu povo, nós, eu, você, sejamos longânimos. Tópico 2. A Bíblia nos orienta a sermos
longânimos. Acompanhe na sua Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo de número 12. Está escrito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão e, por fim, longanimidade. Paulo está nos orientando a sermos longânimos. A expressão que Paulo usa aqui, entranhas de misericórdia, Paulo está usando a mesma ideia de uma gestante, em gestação, dos sentimentos, meus irmãos, que movem o ventre de uma mãe. Ou seja, Paulo está dizendo que essa longanimidade é de dentro para fora. Nós devemos expressar nossa longanimidade de dentro para fora. O que Paulo está dizendo, entranhas de misericórdia, algo de dentro para fora. Essa longanimidade deve ser expressa na minha vida, deve ser expressa ao meu próximo, deve ser expressa ao meu semelhante. Diga amém. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Aí aqui, irmãos, eu vou englobar todo mundo. Fosse uma reunião de obreiros, aí eu ia falar para os obreiros, aí ia ser mais apertado. Mas eu vou englobar todo mundo, tá certo? Diz assim: antes, Paulo dizendo, como ministros de Deus, tornando-vos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Observe que Paulo cita algumas características, mas a primeira que ele diz é que esses ministros sejam recomendáveis. O que é uma pessoa recomendável? É alguém que alguém recomenda, que alguém dá testemunho. É alguém que alguém olha para ele e diz assim: esse aí eu recomendo, esse aí é crente, esse aí é cristão. E Paulo diz, recomendáveis em tudo. Ele vai dizer, número 1, primeiro, na muita paciência. Não é pouca paciência, é muita paciência. O que é isso? Paulo está dizendo para ele assim, temos que ter muita paciência para sermos recomendáveis. Ou seja, alguém, como diz o nosso linguajar aqui no interior, está enchendo o teu saco, querendo tirar o teu juízo. Meu irmão, tirando, como diz o linguajar, e você de tempo, e você, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom. É fácil? Não é, mas é o que a Bíblia recomenda, meu irmão. Muita paciência aqui para sermos recomendáveis é, se alguém bater na face direita, ofereça a esquerda. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém chamar você de feio, apenas tenha paciência. Essa fase vai passar, meu irmão. Não ficar de tititi, de contendinha para ali e para acolá. Me permita tocar nisso, irmãos, por favor. Já passou, só daqui a 4 anos agora. Glória a Deus. Não, mas para prefeito tem menos. Glória a Deus, passou. Mas, irmãos, esse não é o nosso papel. Quem quiser encher seu saco na rede social, que encha. Quem quiser brigar com você, briga. O nosso papel é ser muito paciente. É ser muito paciente. Ainda que alguém não goste da gente, ainda que alguém não goste daquilo que a gente prega. Ai, Moisés, mas eu prego o princípio da Bíblia. E daí a gente prega. Mas devemos ser pacientes com quem discorda de nós. Chega de atacar, irmãos. Paciência. Somos pacientes. Paciente. Diga amém. Glória a Deus. Temos que ser pacientes.
isso é recomendáveis em tudo, paciente. Bora lá, porque senão o tempo não dá. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Eu estou falando, o segundo tópico dessa exposição. O primeiro é que Deus é a fonte da longanimidade. O segundo é que a Bíblia recomenda que aqueles que servem ao Deus da longanimidade sejam também longânimos, pacientes. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Diz assim: mas tu, ó homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, criança de Deus, obreiro de Deus, foge destas coisas. Mete o pé, meu irmão, foge dessa tribulação. Mas segue, número 1, a justiça, porque Deus é justo. A piedade, porque Deus é piedoso. A fé, porque Deus é a fonte dessa fé. O amor, porque Deus é amor. A paciência, ou longanimidade. E a mansidão. Observe que Paulo está orientando. Ele começa pela justiça, passa pela piedade, vai para a fé, vai para o amor, chega em paciência e conclui com mansidão. O que Paulo está dizendo é: temos que ser justos, temos que ser piedosos, temos que ter fé, temos que amar, mas também o texto recomenda que sejamos longânimos, pacientes, irmãos. Eu sei que a gente vive, irmãos, num mundo muito, como eu já disse na introdução, apressado, né, irmão Daniel? Tem pessoas, irmãos, que só de falar o nome paciência já dá uma inquietação, dá uma coceira na cabeça. Falar em paciência já está atribulado. Vai numa fila, chega na lotérica, a Moalda está lá, na dela trabalhando, e o crente brigando porque a fila está grande. Tenha paciência, meu irmão. Vai chegar a sua vez. Tem mais paciência, não. Está 5 pessoas. 5 pessoas, irmão. Eu já vi 5 pessoas na fila. Tem gente demais. Bota o documento no bolso e tira o time. Eu já cheguei no banco uma vez com 50 pessoas, mas eu cheguei de ter 200. E no dia que tinha 50 eu fui. Chegou, depois de mim já chegou murmurando. Ixi, tem gente demais. Aí eu olhei para ele e disse assim: já cheguei aqui com 200. Você não quer resolver? Espere, meu amigo. Paciência, irmãos, é uma virtude cristã. Espere, tenha paciência. A paciência faz parte da virtude cristã. Diga glória a Deus. Paciência. Paciência em casa, irmãos. Ô, coisa triste. Eu nunca tive essa experiência, não. Vou fazer 8 anos de casado, espero que não tenha. Estou novo ainda, né? Ainda tem muitos anos pela frente. Mas mulher atribulada dentro de casa, irmãos. Apressada. Tenha paciência com ela também. E vice-versa. Tenha paciência com ele também. Paciente. Apressado, quer resolver as coisas assim, por cima de tudo. Tem uma conta lá, meu irmão. Falta 5 dias para vencer. A mulher já está atribulando. Tem que pagar, senão vai fazer não sei o quê. Tenha paciência. Espere no tempo certo. Tudo vai se encaixar. Seja longânimo. Ser paciente não é negligência, não. Ser paciente é virtude. Tenha paciência para se expressar, meu irmão. Avexado. Ouve uma conversa, não sabe nem qual é a fonte, já dá o veredito. Aquele triste. Tenha paciência, meu irmão. Ouviu a conversa de alguém, fulano caiu. Aí não sabe nem de onde é a fonte. Aí acaba de matar. Eu sabia que era ruim mesmo. Tenha paciência, tu sabia de nada. Longanimidade. É uma virtude cristã. Amém? Longânimos, vamos lá, vamos concluir. Longânimos para
temos que ser longânimos, esperando a chegada dos milagres. Os glória a Deus, eu pensei que ia melhorar agora, mas vou repetir. Temos que ser longânimos para a chegada dos milagres, irmãos. Por quê? Porque eu já vi, quando Deus quer, Ele é soberano, de Deus fazer um milagre instantaneamente. Eu vi, eu presenciei. Paralítico andar instantaneamente, eu presenciei. Pessoa vomitar enfermidade instantaneamente e ser curado. Mas eu também presenciei de Deus não querer fazer ali, e não fez, e pronto, é a vontade dele e morreu. E já presenciei Deus cuidar em todo o processo e curar. Nós devemos ser longânimos para esperar a vez de Deus na nossa vida. Diga amém. Salmo de número 40. Agora abra aí sua Bíblia, eu vou explicar esse salmo para vocês. O salmo de número 40 está escrito assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs meus pés sobre uma rocha. Firmou meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Este salmo, o salmista está dizendo que esperou com rapidez, apressado, estressado. Sai da frente, porque meu milagre vai chegar. A roda grande vai passar por dentro da pequena. Foi assim? Não. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem espera com paciência nesse texto, tem 5 coisas que vai lhe acompanhar. Número 1, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclina. Número 1, Deus vai se inclinar para ouvir o nosso clamor. Número 2, Ele se inclina para mim e ouve o meu clamor. Número 2, vai tirar-nos de um charco de lodo. Número 3, vai pôr os nossos pés sobre uma rocha e vai firmar os nossos passos. Número 4, vai pôr um novo cântico na nossa boca, um hino ao nosso Deus. Número 5, muitos verão o que Deus vai fazer na nossa vida, e olharão e temerão e confiarão também no Senhor, porque você esperou com paciência. Levante as mãos em nome de Jesus. Quem espera com paciência, espera sabendo que Deus vai fazer um milagre para a glória do nome dEle. Espere com paciência. Tiago capítulo 5, versículo de número 10 e 11, está escrito assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aleluia. Observe, irmãos, 2 coisas nesse texto. Tiago orienta que nós temos que ter, por exemplo de aflição, aqueles profetas que pacientemente, com paciência, falaram em nome do Senhor. Entre os profetas, Tiago cita o patriarca Jó perguntando: vocês ouviram qual foi a paciência de Jó? Vocês viram o fim que o Senhor lhe deu?
porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Jó foi um exemplo de alguém longânimo, paciente, em meio ao caos, em meio às dificuldades. Jó foi paciente, foi longânimo, esperando em Deus a virada do seu cativeiro. Os irmãos conhecem a história de Jó. Vamos ganhar tempo aqui. Jó perdeu os 10 filhos. Jó perdeu a sua riqueza material. Jó perdeu a sua família. Jó perdeu a sua saúde. E esquecido por tudo e por todos. Jó, em cima do lixo da cidade, disse algumas declarações de alguém que espera pacientemente pelo seu Senhor. Uma delas foi: no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, por isso bendito seja o nome do Senhor. Uma segunda declaração de Jó foi em resposta a um dos seus amigos, em cima do lixo da cidade, com um caco de telha coçando e purulando o sangue da sua pele. Ele disse: ainda que Deus me mate, nele eu confiarei. Em cima do lixo da cidade, meu irmão, com tumores na boca, sobrevoando pus e sangue, urubus por cima de sua pele, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando todos esperavam que Jó estava entregue em cima do lixo, ele disse uma última declaração: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Levante as suas mãos essa noite. Nada vai impedir os propósitos de Deus na sua vida. Aguarde com paciência, aguarde longânimo. Deus chegará com paciência, assim diz o Senhor. Aguarde, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Agora tenha paciência, meu irmão. Seja longânimo. Os processos da vida às vezes são árduos, dura anos, dura dias, dura meses, mas se você esperar com paciência, Deus vai se inclinar para você e vai fazer o que você não pode fazer. Tem gente que acha que foi tudo num dia que Jó perdeu filho, perdeu saúde, perdeu riqueza. Foi um processo, mas nesse processo Deus estava com ele, porque ele estava esperando pacientemente pelo Senhor. E sabe qual foi o fim que Tiago diz? Ouviste qual foi a paciência de Jó? É que lá em Jó 42:10, Jó começa a orar pelos seus amigos. Um homem paciente no meio da tribulação, ora até pelos amigos que o acusou. Jó começa a orar e o texto diz: e enquanto Jó começou a orar, Deus virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Jó tinha 3.000 ovelhas, foi para 6.000 ovelhas. Jó tinha 500 juntas de boi, foi para 1.000 juntas de boi. Jó tinha camelos, Deus multiplicou. Jó devolveu os filhos, e a Bíblia diz que os filhos de Jó eram os mais lindos de todo o Oriente. Deus devolveu a Jó tudo em dobro quanto dantes ele possuía. Aguarde pacientemente. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Aguarde. Deus vai devolver tudo em dobro para a glória do nome dele. Levante a mão e glorifique ao Senhor esta noite. Tudo em dobro ele vai devolver. Aquele hino que cantam por aí, me permita, tem uns hinos, meu irmão, que não tem nada de Bíblia nem de Jesus, só o nome. Tem um hino que diz assim: Satanás vai devolver tudo que ele te arrancou. Isso não está na Bíblia, ele não tem poder de devolver nada. Quem tem poder
é Jeová, é Deus. Ele restitui em dobro tudo que dantes nós possuíamos. Satanás não tem poder de devolver nada a ninguém. Ele pode tocar, mas quem devolve é Deus, é o teu Pai, é o teu Senhor. Você crê nisso? Dê glória a Deus essa noite. Longânimos para esperar milagres, longânimos nas provas, longânimos, por fim, uns para com os outros. Ser longânimo é suportar, irmãos. Suportar uns aos outros. Devemos ser longânimos conosco, uns com os outros. Eu tenho que ser longânimo com João Paulo e João Paulo comigo. Eu tenho que suportar ele até Jesus voltar. Eu tenho que suportar Daniel até que Jesus voltar. Eu tenho que suportar Praxedes até Jesus voltar. Eu tenho que ser longânimo uns para com os outros. Ah, mas eu não gosto de cicrano. Você tem que dar um jeito aí. Tem que ser longânimo. Suportar uns aos outros. Porque se nós não formos longânimos uns para com os outros, irmãos, a igreja se transformará em um campo de guerra, em um campo de batalha. Se nós não formos longânimos uns com os outros, a nossa casa vai se transformar num ringue. Se nós não formos longânimos uns com os outros, meu irmão, o circo está pegando fogo dentro de casa. Tem que suportar. Mas eu não gosto do jeito dele, é problema teu, tem que ser longânimo. Mas eu não gosto do jeito dela, é problema seu, tem que ser longânimo, tem que suportar, para viver em família, para viver em sociedade, para viver em comunhão, temos que ser longânimos uns com os outros, diga amém. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês que sois espirituais, os espirituais, diga glória a Deus. Rapaz, irmão Isaac hoje veio, estou só seguindo a série da mensagem, irmãos, tá? Estou seguindo a série do texto. Os que sois espirituais, diga amém. Encaminhai o tal com espírito de mansidão. Irmãos, tem homem brabo por aí. Caba brabo que não baixa a cabeça para ninguém, tem que baixar. Brabeza no reino de Deus não rola. Tem que ser manso. Olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Colossenses 3:13 diz assim: suportando uns aos outros. Eita, eu tenho que suportar, irmãos. Eu tenho que suportar. Se eu não gosto de alguém, se alguém discorda de mim, se eu discordo de concepções, eu tenho que suportá-lo. Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vocês também. Glória a Deus, fica difícil nessa hora. Mas a gente tem que seguir, né, irmão Praxedes? Suportar uns aos outros. Já vou adiantando os irmãos. Hoje é longanimidade. Estou seguindo a série da Bíblia. Terça-feira é benignidade e bondade. Vai ser os dois juntos. Então os irmãos já sabem. Amém? Vamos lá. Conclusão. A Bíblia nos orienta, irmãos. Em Romanos. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos. Glória a Deus. Capítulo 5. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
Eita, dá glória a Deus na tribulação ou coisa difícil. Sabendo que a tribulação produz paciência, longanimidade. Todas as vezes. Mas rapaz, esse irmão Isaac veio profetizar isso na minha vida. Que eu vejo um crente apressado demais, impaciente. Eu vou para a receita bíblica de Jesus, mandou uma tribulaçãozinha ali, que vai vir paciência. Vai vir longanimidade de repente. Sabe aonde a nossa paciência, a nossa longanimidade aparece? Nas tribulações, nas dificuldades. É Paulo que está dizendo, é Jesus que está dizendo. A tribulação produz a paciência. Tá bom? Então, quando você está pedindo paciência, automaticamente é tribulação. Mas Jesus entende que você quer orar. Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Fique de pé nesta noite, por gentileza, para a gente concluir. Glória a Deus. Conclusão. Nesse mundo de apressados, onde acredita-se que o sucesso pertence a quem sai na frente, eu preciso lhe lembrar que o sucesso pertence a quem chega no lugar que Deus lhe estabeleceu. E para chegar no lugar que Deus nos estabeleceu, precisamos sermos longânimos, pacientes. Nada acontecerá na nossa vida da noite para o dia. Temos que saber esperar. Temos que ter paciência. José esperou 13 anos para chegar a ser governador. Abraão esperou 25 anos para chegar ao topo da promessa. Moisés esperou 40 anos para ir libertar como líder o seu povo no Egito. Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. Se Deus está fazendo você esperar, é porque Ele tem algo maravilhoso a realizar em sua vida. Assim diz o Senhor. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra foi pregada, aplica esta palavra em nosso coração, nos ajuda, Senhor, a sermos longânimos. Longânimos, Pai, é a virtude daquele que tem paciência de esperar no Senhor. Longânimo com o nosso próximo, longânimo para esperar a nossa vez, longânimo para esperar a vez do nosso milagre, longânimos na igreja, longânimos no ministério, longânimos para esperar a vez dos nossos sonhos se realizarem, longânimos em nossa família, em nome de Jesus Cristo. Receba a virtude do fruto do Espírito, longanimidade, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Abrace alguém do seu lado, por favor. E diga assim para ele: eu vou lhe suportar, porque tenho a virtude da longanimidade na minha vida. Eu vou lhe suportar, porque tenho a virtude de longanimidade na minha vida. Eu vou lhe suportar, porque tenho a virtude de longanimidade na minha vida. Irmão, sai do seu lugar e abrace alguém diferente aí, por favor. Abrace em nome de Jesus. Enquanto você não abraçar 3 pessoas, não encerra o culto. Abrace outra pessoa aí e diga: eu vou lhe suportar, porque sou longânimo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Somos longânimos. Isso é uma família. A família do Deus longânimos
somos longânimos para a glória de Deus. Diga amém. Vamos encerrar em nome de Jesus. Quinta-feira estaremos aqui na Grande Escola Bíblica em nome de Jesus. Lembre-se, sexta-feira, irmãos, estamos escalados para estarmos no Templo Central. Contamos com todos vocês. Terça-feira, continuamos, falaremos sobre benignidade e bondade. E na outra terça a gente faz o encerramento dessa série de mensagens em nome de Jesus Cristo. Curve a sua cabeça e recebamos a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diz: tenham um feriado abençoado em nome de Jesus Cristo.